Você já viu anjos retratados como seres delicados, loiros, vestidos de branco e com asas suaves? Mas a Bíblia apresenta um cenário muito mais impressionante. Ao longo das Escrituras e também da tradição cristã que refletiu sobre esses textos, encontramos diferentes ordens angelicais, algumas próximas dos homens, outras ligadas a batalhas cósmicas, outras tão misteriosas que quase desafiam a imaginação humana. Por isso, neste vídeo, não vamos falar de um único tipo de anjo, mas de uma hierarquia espiritual que começa nos anjos mais próximos da nossa realidade e sobe até os seres que permanecem diante do trono, ardendo em adoração. Alguns aparecem como mensageiros, outros como guardiões do sagrado. Outros surgem ligados a governo, autoridade, juízo, glória e fogo. E no topo dessa jornada, veremos seres cuja visão fez um profeta tremer diante da santidade de Deus. Nível 1. Anjos comuns. São os anjos mais próximos de nós, os que a Bíblia apresenta como espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação, como lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles não agem por vontade própria, nem obedecem ao comando dos homens. Eles são servos do Senhor, enviados quando Deus quer, para cumprir missões específicas em favor do seu povo. Mesmo que a expressão anjo da guarda não apareça literalmente na Bíblia, a ideia de cuidado angelical está presente. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 10, que os anjos dos pequeninos veem continuamente a face do Pai. Isso sugere vigilância, cuidado e atenção especial. Não significa que cada pessoa controla um anjo particular, mas mostra que o céu não é indiferente à fragilidade humana. Um dos exemplos mais conhecidos aparece em Daniel. Lançado na cova dos leões, ele declarou: "Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Em outro momento, Elias, exausto no deserto e desejando a morte, foi despertado por um anjo que lhe trouxe pão e água, fortalecendo-o para continuar o caminho. Em Atos, capítulo 12, Pedro estava preso, acorrentado entre guardas, quando um anjo apareceu durante a noite, quebrou as correntes e o conduziu para fora da prisão. Até Jesus, no Getsêmani, foi fortalecido por um anjo antes da cruz. Isso revela algo profundo. Anjos comuns não são fracos, nem simbólicos. Eles podem proteger, livrar, consolar, sustentar e intervir no mundo físico. Mas há também uma advertência importante. Em Apocalipse 19, João se prostra diante de um anjo para adorá-lo e imediatamente é corrigido. Adora a Deus. Os anjos servem ao Senhor. Eles não recebem culto, não buscam glória e não dividem o trono com Cristo. Mas se os anjos comuns já impressionam, o próximo nível nos leva aos comandantes da guerra espiritual. Nível 2. Arcanjos. A palavra arcanjo traz a ideia de anjo principal, anjo-chefe, alguém colocado acima de outros em autoridade e missão. Nas Escrituras, Miguel é o nome mais claramente associado a essa posição elevada. Na carta de Judas, Miguel aparece disputando com o diabo a respeito do corpo de Moisés. E em Apocalipse 12, ele surge como líder de uma batalha no céu, guerreando contra o dragão e seus anjos. Miguel não aparece como mensageiro de consolação, mas como guerreiro, defensor do povo de Deus e comandante em confronto direto contra as forças do mal. Gabriel também ocupa lugar de enorme destaque nas Escrituras, embora a Bíblia não o chame explicitamente de arcanjo. Ele aparece em Daniel explicando visões difíceis, depois surge no templo falando com Zacarias sobre o nascimento de João Batista, e finalmente visita Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Enquanto Miguel está ligado à guerra, Gabriel aparece ligado à revelação. Esses dois nomes mostram funções diferentes, mas igualmente estratégicas. Miguel protege, enfrenta, guerreia. Gabriel comunica, esclarece, anuncia.
Quando um ser como Miguel aparece, a cena é de conflito espiritual intenso. Quando Gabriel aparece, a história da redenção está avançando de forma decisiva. Arcanjos, portanto, não surgem em momentos comuns. Sua presença marca operações extraordinárias do céu. Mas a hierarquia celestial não termina nos mensageiros e guerreiros. O próximo nível amplia a escala para algo muito maior que indivíduos. Nível 3. Principados. O próprio nome sugere governo, autoridade, principados ligados a povos, territórios e estruturas de poder. O texto mais marcante sobre isso está em Daniel, capítulo 10. Daniel havia se humilhado diante de Deus em jejum e oração. Então, um mensageiro celestial lhe diz que suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. Mas acrescenta algo impressionante. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, até que Miguel veio me ajudar. Aqui a Bíblia parece revelar que por trás de impérios e regiões existe também um conflito espiritual invisível. Esse príncipe da Pérsia não parece ser apenas um governante humano. O contexto indica uma força espiritual ligada àquele império, resistindo à missão enviada por Deus. Isso nos ajuda a compreender por que Paulo diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Os principados, então, podem ser entendidos como ordens espirituais relacionadas a nações, povos e sistemas. Alguns, fiéis a Deus, cumprem seus decretos. Outros, rebeldes, atuam promovendo trevas, idolatria, corrupção e oposição ao reino. Não anulam a responsabilidade humana, mas influenciam ambientes, estruturas e direções históricas. Quando olhamos para impérios bíblicos marcados por opressão e idolatria, ou para contextos em que o avanço da verdade encontra resistência prolongada, Daniel 10 nos lembra que a história não é apenas visível. Há uma dimensão invisível em disputa. E ainda assim, acima de tudo, Deus continua soberano. Nenhum principado pode frustrar seu plano final. Subindo mais um degrau, chegamos ao nível 4. Potestades. Se os principados se relacionam com povos e territórios, as potestades aparecem nas Escrituras como ordens de poder dentro da própria estrutura invisível da criação. Paulo menciona potestades em textos como Colossenses 1 e Romanos 8, colocando-as entre as realidades espirituais criadas por Deus. Na tradição cristã, muitos entenderam as potestades como ordens ligadas à manutenção da ordem espiritual, como se fossem guardiãs de limites, instrumentos pelos quais o Senhor preserva a estrutura do mundo diante do caos. Quando permanecem fiéis, operam dentro da harmonia do governo divino. Quando em rebelião, tornam-se parte da guerra invisível contra o propósito de Deus. Por isso, Paulo afirma que Cristo triunfou sobre principados e potestades na cruz. A vitória de Jesus não foi apenas moral ou interior. Ela alcançou também essas estruturas invisíveis. O que isso significa para nós? Que por mais real que seja o mundo espiritual, ele não está fora do alcance do reinado de Cristo. A cruz expôs publicamente o fracasso final das trevas. Nível 5. Virtudes. Aqui precisamos de cuidado, porque a Bíblia não descreve de maneira detalhada essa ordem como faz com querubins ou serafins. Ainda assim, na tradição cristã, virtudes foi o nome dado a uma categoria angelical, associada à manifestação do poder de Deus, à força espiritual e ao transbordar da glória divina em milagres e intervenções. Quando os evangelhos falam que saía poder de Jesus, quando Atos registra ambientes sacudidos pela oração, corações sendo fortalecidos, vidas sendo transformadas por uma força que vai além do humano, muitos cristãos ao longo da história enxergaram aí um eco daquilo que chamaram de virtudes, ordens ligadas à energia viva do agir de Deus.
Não significa que devamos afirmar mais do que a Escritura afirma. Mas dentro da tradição, as virtudes foram vistas como transmissoras de força, ânimo e manifestação sobrenatural. É uma categoria que nos lembra de algo essencial. O Evangelho não é apenas informação. É poder de Deus para a salvação, transformação, coragem e perseverança. O nível 6 nos leva aos domínios, também chamados de dominações. Mais uma vez, entramos numa categoria mais conhecida pela tradição cristã do que por descrições longas e diretas nas narrativas bíblicas. Ainda assim, a própria linguagem paulina em Colossenses 1 indica que existem ordens celestiais ligadas a governo, autoridade e administração sob o senhorio de Cristo. Na compreensão clássica, os domínios seriam como administradores do governo celestial, ordens que recebem e distribuem missões, garantindo que a vontade de Deus seja executada com perfeição. Se os anjos comuns servem, os arcanjos comandam batalhas. Os domínios seriam vistos como aqueles que organizam a ordem da missão. Eles nos lembram que o céu não é desordem. O céu é governo perfeito. Essa ideia também reforça algo importante para a fé. Nada acontece ao acaso no reino de Deus. O agir divino não é improvisado. Há propósito, tempo, direção, ordem. Mesmo quando nós só enxergamos confusão na terra, o trono continua governando com precisão absoluta. Nível 7. Tronos. Aqui entramos em uma zona profundamente misteriosa da revelação bíblica. Paulo menciona tronos em Colossenses 1, mas a imagem mais poderosa ligada a essa ordem aparece na visão de Ezequiel. O profeta descreve rodas cheias de olhos, uma estrutura viva e assustadora, rodas dentro de rodas, movendo-se em todas as direções sem se virar. Na tradição judaica, essas rodas vivas foram chamadas de ofanins. Muitos relacionam essa imagem aos tronos, ordens ligadas ao juízo e à sustentação da glória de Deus. Cheios de olhos, apontam para discernimento perfeito, vigilância total, incapacidade de serem enganados. Nada lhes escapa, tudo está exposto diante do Senhor que reina. A visão de Ezequiel é tão grandiosa que quase rompe os limites da linguagem humana. Não parece uma cena decorativa do céu. Parece o próprio governo divino em movimento, majestoso, incandescente, impossível de reduzir à imaginação comum. Os tronos nos lembram que o juízo de Deus não falha e que sua presença não está presa a um espaço humano. Ele governa com visão completa. Mas se os tronos nos conduzem ao peso do governo divino, o nível 8 nos apresenta seres muito mais conhecidos e muito mais mal compreendidos. Querubins. Na arte popular, muita gente pensa em bebês com asas. Na Bíblia, a realidade é totalmente diferente. Querubins são seres imponentes, ligados à santidade, à guarda do sagrado e à presença de Deus. A primeira aparição deles está em Gênesis 3. Depois da queda, querubins são colocados ao oriente do Éden, com espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida. Isso já revela sua função. Eles não surgem para entretenimento ou decoração. Surgem como guardiões da santidade, bloqueando o acesso do homem caído ao lugar sagrado. Depois, em Êxodo 25, Deus ordena que querubins de ouro sejam colocados sobre a Arca da Aliança. Entre eles, sobre o propiciatório, a glória divina se manifesta. Mais uma vez, querubins aparecem ligados à presença, ao sagrado, ao lugar em que a santidade de Deus se torna central. Eles não são apenas protetores, são sinais vivos de que o Santo dos Santos não é um espaço comum. Ezequiel amplia ainda mais essa revelação. Ele descreve seres com 4 rostos, homem, leão, boi e águia, 4 asas, brilho como bronze polido e olhos por toda parte. Mais tarde, o próprio profeta reconhece que aqueles seres eram querubins.
Aqui a Bíblia desmonta por completo a imagem frágil e sentimental que a cultura popular criou sobre eles. Os 4 rostos apontam para sabedoria, força, serviço e visão. Homem, leão, boi e águia. Na tradição, isso foi entendido como sinal da abrangência da criação e da profundidade da revelação divina contemplada por esses seres. Querubins, portanto, não são frágeis. São guardiões da glória, criaturas majestosas, marcadas por força, mistério e reverência. E isso nos prepara para o nível mais alto da jornada, serafins, nível 9. Aqui chegamos aos seres que Isaías viu acima do trono, em Isaías capítulo 6. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O nome serafim vem da ideia de ardor, fogo, chama. São os ardentes. Não ardem em rebelião, mas em adoração. Permanecem diante do Senhor em reverência absoluta. Nem mesmo eles encaram a glória plena de Deus sem cobrir o rosto. Sua existência inteira comunica pureza, santidade e louvor incessante. A cena de Isaías é devastadora. O templo treme, a fumaça enche o ambiente e o profeta cai em consciência profunda da própria impureza. Ai de mim, estou perdido, diz ele. Então um serafim toma uma brasa do altar e toca os seus lábios, declarando que sua iniquidade foi tirada e seu pecado purificado. O fogo dos serafins não destrói Isaías. O fogo o purifica e o prepara para a missão. Isso é profundo demais. O topo da hierarquia não é ocupado por guerreiros exibindo força, mas por seres consumidos em santidade diante do trono. No nível mais alto, o centro não é o poder pelo poder, é a glória de Deus, é a adoração. É o fogo santo que purifica e revela o quanto o homem precisa de graça. Depois de percorrer essa hierarquia, algo fica claro. Os anjos são poderosos, mas não são o centro. Desde os anjos comuns até os serafins, todos são criaturas. Servem, obedecem, cumprem ordens, refletem glória, mas não a possuem em si mesmos. Eles não são o alvo da nossa fé, não devem ser adorados, invocados ou cultuados. Toda a hierarquia celestial aponta para um único trono. Isso também nos lembra que o mundo espiritual é real. A guerra, a missão, a vigilância, a santidade, a governo, a glória. Mas acima de tudo, há um Deus soberano, diante de quem até os seres mais elevados cobrem o rosto. O universo não está nas mãos do caos. Está sob o governo daquele a quem os serafins jamais cessam de adorar. E aqui surge um dos temas mais impressionantes e sombrios de toda essa história. Muitos intérpretes cristãos entendem que aquele que hoje conhecemos como Satanás esteve outrora entre as ordens elevadas do céu, ligado de alguma forma à glória e à proximidade do sagrado, até que o orgulho o lançou na rebelião. É uma questão profunda, debatida e cercada de mistério. E exatamente por isso merece um vídeo próprio. Porque entender a queda de Lúcifer não é apenas falar de um inimigo antigo. É falar de como a beleza sem submissão se torna ruína, de como a proximidade da glória não salva quem escolhe o orgulho, e de como a rebelião espiritual abriu feridas que ecoam até hoje na história humana. Se este vídeo revelou a majestade da hierarquia angelical, o próximo pode revelar o lado mais sombrio do mundo invisível. Então guarde esta conclusão. Os anjos existem. A Bíblia nos mostra ordens, funções, níveis de proximidade, glória e autoridade. A tradição cristã organizou parte desse entendimento em uma hierarquia que nos ajuda a contemplar o peso do mundo espiritual. Mas acima de toda a ordem angelical está Cristo, Senhor dos anjos, cabeça da igreja, rei sobre principados e potestades e único digno de adoração.
Se você ficou impressionado com os anjos mais próximos dos homens, com Miguel guerreando, com Gabriel anunciando, com principados sobre nações, com rodas cheias de olhos, querubins guardando a santidade e serafins ardendo em louvor, prepare-se. No próximo vídeo, vamos mergulhar na queda de Lúcifer e no mistério daquele que caiu de uma posição elevada para se tornar símbolo máximo da rebelião contra Deus.